Relâmpagos. Em 1752, o cientista Benjamin Franklin amarrou uma chave de metal na ponta de uma pipa e a soltou no meio de uma tempestade. Um dos experimentos mais perigosos da história da ciência, e que provou, pela primeira vez, que o raio era pura eletricidade. Só que quase 3 séculos depois, ainda existe um buraco enorme nessa explicação. Ninguém sabe ao certo como um relâmpago consegue começar. O ar é um isolante natural forte demais para simplesmente entrar em curto. Algo precisa dar o primeiro empurrão. Dentro da nuvem, colisões entre gotas e cristais de gelo empilham carga negativa na base e positiva no topo, até a diferença de potencial ultrapassar 3 milhões de volts por metro, o suficiente para abrir um canal de plasma de 30.000 graus, mais quente que a superfície do Sol. A corrente de retorno sobe por esse canal a 1/3 da velocidade da luz, liberando uma energia equivalente a 250 kg de TNT em menos de 1/5 de segundo. Em 2017, satélites captaram um único raio percorrendo 829 km de nuvem a nuvem, atravessando o Texas e Oklahoma quase inteiros. E a pista mais recente, de 2025, sugere que raios cósmicos vindos do espaço profundo podem ser o gatilho que faltava. Se um simples raio esconde um mistério cósmico por trás de cada faísca, o próximo fenômeno prova que a própria luz do Sol guarda um código de cores escondido dentro de cada gota de chuva. Arco-íris. Em 1704, Isaac Newton publicou um livro inteiro só para provar algo que parecia óbvio demais para precisar de prova. A luz branca do Sol não é branca. Ela é a soma de todas as cores, e um prisma de vidro só revela o que já estava escondido ali dentro. Mas o mistério real do arco-íris está no céu, não no laboratório. Por que ele sempre aparece exatamente no mesmo ângulo? Dentro de cada gota de chuva, a luz refrata ao entrar, reflete uma vez na parede interna e refrata de novo ao sair. E esse trajeto todo concentra a luz vermelha bem em 42 graus do ponto oposto ao Sol, e a violeta em 40 graus. Nenhuma gota individual forma o arco inteiro. Cada uma contribui com um único pixel de cor, e o arco que você vê é matematicamente diferente do arco que a pessoa ao seu lado enxerga. A luz que sai de cada gota sai quase 96% polarizada, um detalhe que fotógrafos exploram com filtros para intensificar as cores. Em 2017, um arco-íris em Taiwan durou 8 horas e 58 minutos sem desaparecer, recorde mundial confirmado. E quando as gotas são pequenas e uniformes o bastante, a luz interfere consigo mesma e cria faixas extras dentro do arco principal, os chamados arcos supranumerários. Se gotas de chuva conseguem fatiar a luz do Sol em fiapos de cor, o próximo fenômeno mostra o que acontece quando é o próprio Sol que dispara bilhões de partículas. Gente, desculpa interromper o vídeo rapidinho. Se estiver curtindo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Isso ajuda demais no engajamento. Agora continuem com o vídeo. Auroras boreais. Em 1903, o físico norueguês Christian Birkeland construiu uma esfera magnetizada dentro de uma câmara de vácuo, batizada de Terrela, e bombardeou-a com elétrons, recriando em laboratório o que ele suspeitava acontecer no céu polar. Ele estava certo, mas a escala real intrigou os cientistas por décadas. Como um fluxo de partículas vindo do Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância, conseguia acender o céu inteiro sobre o Ártico? A resposta está no campo magnético da Terra, que funciona como um funil. Ele captura elétrons do vento solar e os canaliza até a alta atmosfera, entre 80 e 500 km de altitude, onde colidem com átomos de oxigênio e nitrogênio. Cada colisão excita o átomo, que libera a energia extra como um fóton de cor específica, verde a 557 nanômetros, vermelho acima de 200 km, azul arroxeado do nitrogênio. Mas o detalhe mais estranho veio recente. Em 2016, fotógrafos amadores registraram uma faixa magenta estreita batizada de Stevie, que se move a 6 km por segundo. Se partículas do Sol conseguem transformar o céu inteiro numa cortina luminosa, o próximo fenômeno mostra uma forma de matéria tão estranha que ela consegue apagar completamente a eletricidade. Supercondutividade. Em 1911, o físico holandês Heike Kamerlingh Onnes resfriou um fio de mercúrio a 4,2 graus acima do zero absoluto e observou algo que não deveria ser possível. A resistência elétrica não diminuiu, ela sumiu por completo, caindo a zero de forma abrupta. Só que o verdadeiro choque veio 22 anos depois, em 1933, quando Walter Meissner descobriu que o material fazia muito mais do que conduzir sem perdas. Ele expulsava ativamente qualquer campo magnético de dentro de si, como se estivesse blindado por dentro. A explicação completa só veio décadas depois, com a teoria BCS.
Abaixo de uma temperatura crítica, os elétrons deixam de se repelir e passam a viajar em pares, os chamados pares de Cooper, que se movem juntos como uma única onda quântica, imunes a qualquer obstáculo que normalmente geraria resistência. Se um material consegue apagar a resistência elétrica e expulsar campos magnéticos inteiros, o próximo fenômeno mostra que até o espaço vazio consegue curvar e multiplicar a luz de galáxias inteiras. Lentes gravitacionais. Em 1936, Albert Einstein publicou um artigo curto dizendo que o efeito que sua própria teoria previa, massas gigantes curvando a luz ao redor delas, provavelmente jamais seria observado, porque exigiria um alinhamento quase impossível entre Terra, uma galáxia e um objeto muito mais distante atrás dela. Ele estava errado. Em 1979, astrônomos encontraram duas imagens idênticas do mesmo quasar no céu, separadas por uma pequena distância angular, a primeira lente gravitacional confirmada. O motivo é que uma galáxia ou um aglomerado inteiro de galáxias tem massa suficiente para curvar o próprio tecido do espaço-tempo, obrigando a luz de um objeto ainda mais distante a contornar esse poço gravitacional e chegar até nós dobrada. Se uma galáxia inteira consegue dobrar a luz de outras galáxias ao seu redor, o fenômeno final mostra o que acontece quando essa mesma curvatura se torna tão extrema que nem a luz consegue mais escapar. Buracos negros. Em 1916, em meio às trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o físico alemão Karl Schwarzschild resolveu as equações de campo de Einstein e encontrou uma solução exata que descrevia um objeto tão denso que nem a luz conseguiria escapar dele. Fisicamente, um buraco negro se forma quando uma estrela muito mais massiva que o Sol esgota seu combustível e colapsa sobre o próprio peso, comprimindo toda essa massa além de um limite chamado raio de Schwarzschild. O detalhe mais perturbador veio de Stephen Hawking. Mesmo um buraco negro, teoricamente, evapora aos poucos, emitindo radiação térmica ao longo de bilhões de anos, o que levanta uma pergunta que a física ainda não conseguiu responder. Se toda a informação sobre o que caiu lá dentro simplesmente desaparece quando ele evapora, isso quebra uma das regras mais fundamentais do universo e, se não desaparece, ninguém sabe exatamente para onde ela vai.